Esse vídeo não vai ter nenhum começo divertido ou algo do tipo, já que essa história em questão não é nem um pouco engraçada. Pelo menos para mim. Esse vídeo irá contar o motivo pelo qual eu coloco tantos pontinhos nos comentários que eu faço. E eu só vou lhes avisar uma coisa. Ao fim desse vídeo, não sintam pena de mim. É só isso que eu vos peço. Essa história começa quando eu tinha 11 anos de idade. Em uma noite bem tranquila, eu sofri um acidente, do qual eu não vou dizer como foi, mas eu só posso lhes dizer que eu acabei levando um corte bem profundo no pulso da minha mão esquerda. E estava jorrando sangue para todo canto, e misteriosamente, eu não estava sentindo dor alguma, e o corte foi tão profundo, que eu estava conseguindo ver o osso do meu braço. Daí, os meus vizinhos me socorreram, e envolveram o ferimento com um pano de chão bem sujo, do qual cheirava a enxofre. E logo após isso, eu fui levado até um hospital às pressas, mas tudo aparentava estar contra mim naquele dia, já que assim que eu cheguei lá, eles disseram para eu ir para um certo hospital em uma ambulância, já que aquele não era especializado em ferimentos nas mãos. Daí, a ambulância que estava me levando, parou em uma rua deserta, e ficou ali parada cerca de 1 hora e 45 minutos. E o meu sangramento estava piorando cada vez mais, até o ponto das minhas calças ficarem quase que completamente vermelhas de sangue. Logo após isso, a ambulância continuou seu trajeto até chegar a um hospital, do qual também não irei dizer o nome, mas só posso lhes dizer que aquele hospital era muito velho, e que algumas paredes estavam quase mofando. E assim que eu cheguei no hospital, a primeira coisa que os médicos fizeram foi dizer para eu esperar sentado em uma cadeira, e aguardar o meu nome ser chamado. Então, eu fiquei ali sentado em uma cadeira, com alguns conhecidos meus ao meu lado, enquanto que o sangramento piorava cada vez mais. E na cadeira que eu estava sentado, havia uma enorme lata de lixo do lado, e o cheiro podre estava impregnando o ambiente, até o ponto de quase todas as pessoas que estavam ali pudessem sentir o cheiro da podridão. E enquanto a minha vez aguardava, eu vi que várias pessoas estavam chegando naquele hospital, e muitas delas estavam em situações horríveis. Algumas delas com membros decepados, outras com cortes bizarros, e uma pessoa em particular, estava com um corte bem profundo no rosto, que ia da testa até a boca, passando pelo olho esquerdo, do qual estava dilacerado e saltado para fora. E depois de muito esperar, a minha vez finalmente chega. Mas foi aí que a agonia teve início. Assim que eu fui chamado, eles me colocaram em uma maca, e me levaram até uma sala de cirurgia, enquanto que alguns conhecidos meus me acompanhavam. E assim que a maca parou de andar, eu estava de frente para um médico, e ele estava com uma agulha enorme na mão. Daí o médico disse que iria ter que fechar o meu ferimento o mais rápido possível, para não infeccionar. E assim que o médico foi aplicar anestesia, uma enfermeira disse que a anestesia estava em falta, e que a operação teria que ser feita sem anestesia. E como não haviam muitas opções, e eu poderia morrer caso o ferimento não fosse fechado, o médico começou a passar a agulha e a linha sobre a minha pele. E a cada agulhada que o médico dava, eu sentia uma dor cada vez maior, enquanto que os meus olhos quase viravam para cima, e os meus conhecidos apenas observavam a situação, dando um sorriso de prazer. E posteriormente, eu nunca mais falaria com essas pessoas. E após toda essa agonia, eu fui levado até a área pediátrica do hospital, que era onde as crianças ficavam. E ao chegar lá, eu fui recebido por um médico bem velho, que por algum motivo, eu senti medo só de olhar para a cara dele. Daí eles me colocaram em um quarto bem escuro, do qual estavam algumas crianças, e no quarto à frente, havia uma espécie de área especial, que era usada para tratar de ferimentos em bebês. E nos primeiros dias que eu fiquei naquele hospital, aquele médico estranho ficou me visitando todo santo dia, e sempre perturbava a minha mente da seguinte maneira: "Olá, meu paciente favorito, como você está? Está se sentindo bem? Pois não vai ficar bem por muito tempo. Em breve, os médicos vão fazer uma cirurgia em você, e caso ela dê errado, eu mesmo vou amputar a sua mãozinha." E ele sempre falava isso enquanto que me encarava, e fazia um sorriso de maluco.
E por mais que eu reclamasse do comportamento do tal médico, as enfermeiras diziam que ele estava apenas brincando, mas para mim, aquilo não era uma simples brincadeira. E toda vez que ficava de noite, ele passava em frente ao meu quarto, e ficava me observando por uns 15 minutos, e depois ele ia embora. Mas cada vez que ele me olhava, ele me encarava, e dava aquele sorriso de doente mental. E em uma certa noite, eu fiquei acordado a noite inteira, por causa dos gritos de dor, que as crianças davam, dos quais ecoavam por todo aquele lugar. E quando eu já ia dormir, eis que eu vejo aquele médico me observando, com uma cara de psicopata. E depois desse dia, eu não tive mais coragem de dormir à noite naquele hospital, e tive que dormir durante o dia. E vale ressaltar, que todos os dias, eu levava várias injeções em ambos os braços, e toda vez que o conteúdo da seringa era injetado no sangue, e não na veia. Por algum motivo, eles me davam 2 injeções a mais. E como estava dormindo durante o dia, toda vez eu era acordado pela dor das agulhadas, e algumas agulhadas foram tão profundas, que deixaram mini cicatrizes no meu corpo. E após alguns dias sem dormir, os médicos me levaram para uma sala de cirurgia, e lá eu fui operado de uma maneira meio estranha. Os médicos estavam batendo um papo bizarro, enquanto que faziam a cirurgia no meu pulso. E eu estava ouvindo toda a conversa, já que eles apenas injetaram uma anestesia muito potente, diretamente no meu pescoço, e pelo que eu entendi, eles diminuíram os meus batimentos cardíacos em 30%. E um dos médicos falou: "Sabe aquele médico bizarro que trabalha com a gente? Então, ele é ateu, e eu fiquei sabendo que ele faz parte de um centro de macumba. E só não demitiram ele ainda, porque o hospital não tem condições de empregar outro médico no momento." E ao fim da cirurgia, eu comecei a ter cada vez mais medo daquele médico, até o ponto de ter pesadelos e alucinações com aquele cara. E após 15 dias, com o médico me perturbando, e levando várias agulhadas dolorosas, eu finalmente recebi alta do hospital. Mas foi só passar uma semana, que eu tive que voltar até aquele hospital, para fazer uma nova cirurgia, já que a que fizeram, foi totalmente errada, e para vocês terem uma noção, eu nem podia fechar a minha mão. E quando eu voltei ao hospital para fazer a segunda cirurgia, da qual tinha uns 30% de chance de eu morrer, o maldito médico ficou me enchendo a paciência, enquanto que as médicas iam chegando perto de mim, com várias injeções. Mas antes que as médicas me dessem alguma agulhada, 2 homens me levaram até a sala de cirurgia, e lá, eles fizeram a cirurgia, que por um milagre divino, deu muito certo. E após a cirurgia, eu fiquei 5 dias naquele hospital, e o médico estava me enchendo a paciência, dizendo que uma hora ou outra, eu iria perder a minha mão. E depois desses 5 dias, eu tive que ficar mais 15 dias em observação, tomando várias injeções, levantando alguns pesos leves, e ficando à beira da loucura, de tanto ouvir os gritos das crianças à noite. E durante esse período de observação, eles me deram alguns comprimidos, para me manter calmo, já que algumas enfermeiras presumiam que eu estava mal psicologicamente. E aqueles remédios que elas me davam para acalmar, era na verdade, remédio controlado, com alguns componentes adicionais. E essa mistura, acabou amarelando muito os meus dentes. E depois de toda essa tormenta, eu saí do hospital, enquanto que me lembrava de todos os acontecimentos perturbadores daquele lugar. E isso ficaria para sempre na minha memória, como um trauma de hospitais, e principalmente, de injeções. E quando eu já estava voltando para casa, junto com a minha mãe, aquele médico bizarro saiu de dentro do hospital, e ficou na minha frente, e disse: "Adeus, meu jovem, tenha uma boa vida. E a propósito, a sua mãozinha tá melhor." E quando ele falou isso, eu na hora disse: "Vamos ver se tá tão boa quanto antes." E foi nessa hora, que eu me vinguei por todo aquele terror psicológico que aquele maluco me causou. Eu dei um murro bem forte no queixo do médico, com a mão que foi operada, que fez o médico ficar todo desnorteado. E depois de dar o soco, a minha mãe deu um sorriso, já que ela sabia como aquele médico era. Então eu e a minha mãe fomos andando para longe dali. Mas, o médico gritou bem alto: "Seu miserável, filho de uma fruta!"
E ao ouvir isso, a minha mãe se virou para o médico e disse: Como é a história? Você me chamou de quê, em seu alma cebosa? E foi aí que a minha mãe fez algo que eu serei para sempre grato. Ela foi na direção de uma árvore, deu um salto, e arrancou uma galha de um pé de manga, e disse: Agora eu vou te dar a surra que a vagabunda da tua mãe não te deu. Daí, a minha mãe correu até o médico, e começou a espancar o médico no meio da rua, com aquela galha de pé de manga. E após mais de 20 galhadas, apareceram 3 seguranças no local, e afastaram a minha mãe do médico, enquanto que colocavam o médico em uma maca, e o levavam para dentro do hospital. E depois disso, eu voltei para casa com a minha mãe, rindo um pouco. Mas essa alegria durou pouco, já que quando eu cheguei em casa, todas as pessoas na rua estavam cochichando sobre mim, e algumas pessoas estavam me chamando de mão quebrada, já que a minha mão estava sempre curvada, e até hoje ela é assim, meio curvada. E com o passar do tempo, a minha mãe foi tratando da minha mão, até o dia em que todas as feridas se cicatrizaram. E daí por diante, as pessoas começaram a tentar fazer bullying comigo, só por causa da minha mão torta. Mas é claro que, se não tô muito bem mentalmente depois de todos aqueles traumas, eu não iria deixar qualquer desaforo passar. E por isso, as pessoas não faziam brincadeirinhas comigo, pelo simples motivo de eu sempre me vingar das pessoas que aprontavam comigo, de um jeito ou de outro. E hoje em dia, eu ainda lembro da minha experiência naquele hospital, e de vez em quando, tenho pesadelos com aquele médico. E eu malho frequentemente, para fortalecer o meu braço esquerdo, juntamente com a mão. E toda vez que alguém fala da minha mão, eu revivo todos aqueles traumas. Em geral, o motivo pelo qual eu uso tantos pontinhos, é que os meus dedos tremem um pouco quando eu escrevo algo, já que por mais que a minha mão não atrapalhe em nada na hora de escrever, o meu corpo não é mais tão forte como antes, devido às injeções mal aplicadas. E por causa disso, eu fico numa ansiedade muito grande quando escrevo, e para aliviar essa ansiedade, eu coloco bastante pontinhos. Mas ao mesmo tempo, esses pontinhos querem dizer o seguinte: os traumas que obtive naquele hospital. Os furos das agulhas das injeções. E acima de tudo, toda a dor que eu um dia sofri, e sofro até os dias de hoje. Espero que esse vídeo não tenha tirado a sua alegria. Meus caros inscritos e não inscritos. Fim da história.